Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre o Simple Present em frases negativas. Alguns vídeos antes nós falamos sobre o Simple Present em frases afirmativas. Se você ainda não viu esse vídeo, é importante que você veja antes de chegar aqui. Mas vamos relembrar um pouquinho. Quando nós usamos o Simple Present, nós estamos falando sobre coisas que são verdadeiras, sobre fatos, sobre nossa rotina, coisas que nós fazemos. E para isso, a conjugação dos verbos na afirmativa é muito simples. Apenas quando o sujeito for equivalente a ele ou ela, é que nós vamos acrescentar um S no final do verbo. Fora isso, não há nada o que fazer. Agora, vamos observar como que ficam as frases negativas para eu falar que eu não faço tal coisa, ou que tal coisa não acontece dessa forma. Aqui nós temos um exemplo que diz, You don't know him. Você não o conhece. O verbo conhecer aqui é o verbo know, e a negativa está aqui na frente, junto do verbo chamado de auxiliar. Esse verbinho do, ele não está aqui com um sentido, com um significado, ele está aqui com uma função de promover a negativa dessa frase. Então, a palavrinha not vai entrar junto do verbo do. Mas ele aqui, a gente só vai traduzir como não. Você não o conhece. Então, quando o sujeito da minha frase for eu, você, nós, eles ou elas, nós vamos acrescentar o do com o not, que na forma abreviada se torna don't, mais o verbo sem nenhuma alteração. E quando o sujeito for ele ou ela, nós vamos acrescentar o not na partícula does. Então, o verbo auxiliar que era do, agora se torna does. E nós acrescentamos o not. Na forma abreviada, ele se torna doesn't. Doesn't. Além disso, nós vamos voltar com o nosso verbo sem alteração. Então, aquela alteração que nós fizemos de acrescentar o S no verbo, agora nós não vamos mais fazer. Nós vamos voltar atrás, o verbo vai ficar na forma base, sem nenhuma alteração. O que ficou alterado para mostrar que há uma conjugação aqui foi o verbo auxiliar. Ao invés de do, nós usamos does. Então, eu uso don't ou doesn't, dependendo de quem é o sujeito da minha frase. E eu não mexo mais no verbo. Ok? Vamos praticar? Aqui temos uma lista de frases que precisam ser terminadas, finalizadas. Todas elas estarão na negativa do Simple Present, ok? Então, você vai utilizar esse verbo que ele te deu ali, entre parênteses, no final da frase, junto com a partícula necessária para formar a negativa, ou don't ou doesn't. Você vai decidir se é don't ou doesn't com base em quem é o sujeito dessa frase. Agora está na hora de você pausar o vídeo, tentar realizar essa atividade e então prosseguir assistindo para pegar a correção. Let's go? No exemplo, nós temos a frase Pedro lives in Spain. Pedro vive, ele mora, na Espanha. He doesn't live in Portugal. Ele não mora em Portugal. Na frase número 1, o sujeito dessa frase sou eu. Então, nós vamos usar don't. Não precisamos fazer nenhuma alteração no verbo, então é apenas acrescentá-lo aqui no finalzinho. I don't get up. Essa frase está dizendo I don't get up on Sunday. Faltou early. I don't get up early on Sunday. Eu não levanto cedo no domingo. Frase 2. O sujeito dessa frase é they. Quando o sujeito da frase for they, nós também utilizamos don't. E aí, vamos copiar o verbo. They don't speak Chinese in my town. Eles não falam chinês na minha cidade. Frase 3.
Personagem da minha frase é Lily and Joe. Se eu estou falando de duas pessoas, é a mesma coisa que eu estar falando sobre eles ou elas. Então, nós vamos seguir a mesma regra que nós usamos na frase anterior. Nós vamos acrescentar o don't com o verbo have, sem nenhuma alteração. Lily and Joe don't have dance practice on Thursday. Lily e Joe não têm treino de dança na quinta-feira. Na frase 4, o personagem da minha frase é Kevin. Equivale a he. Então, nós vamos acrescentar agora o doesn't. Doesn't e o verbo normal. Aquela modificação que nós fazíamos nos verbos, study, por exemplo, ganhava IES no final, é apenas para frases afirmativas. Na negativa, nós usamos o doesn't. Então, o verbo study continua normal. Kevin não estuda francês. Frase 5, o personagem da frase é we. Usamos don't. Repetimos o verbo e a frase ficou: We don't wear uniforms at my school. Nós não usamos uniformes na nossa escola, na minha escola. In France, children. E aqui o meu sujeito é children, que são crianças. Então, é como se fossem elas. In France, children don't go to school on Wednesday afternoon. Na França, as crianças não vão para a escola na quarta-feira à tarde. E para terminar, a frase 7, o sujeito temos I, que sou eu. Usamos o don't, repetimos o verbo, e é isso. A frase ficou I don't listen to music at night. Eu não escuto música à noite. E é assim que nós fazemos frases negativas usando o simple present. Até a próxima!